Olá, amigos, boa noite. Com imenso prazer, retomamos o ciclo de lives, agora com o tema da prótese parcial removível. Este é um dos temas mais importantes, socialmente falando, no Brasil, porque a prótese parcial removível é a especialidade que tem o maior volume de trabalhos, pela própria necessidade social do brasileiro. Então, a importância deste ciclo de lives é fundamental para quem é protético, é fundamental para a própria sociedade brasileira. E com muito prazer, a gente abre este ciclo de lives com um grande amigo, o professor João Paulo Machado. O João Paulo Machado, ele é um dos maiores batalhadores e defensores desta especialidade no Brasil. Ele tem inúmeros trabalhos, são trabalhos institucionais para melhoria não só da qualidade do ensino, como também da qualidade conceitual da prótese parcial removível. Então, não poderíamos ter uma melhor abertura, uma melhor apresentação desta especialidade do que sendo com o próprio professor. Ele também está formatando a especialização de prótese parcial removível, junto com o outro professor César Viana, e é o braço direito da prótese total treinamentos para essa especialidade. Então, eu tenho certeza que será uma semana de muito aprendizado e que mudará o conceito para melhor sobre essa especialidade. Vocês verão quão bela é a prótese parcial removível. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas as escolas. João Paulo, seja muito bem-vindo. Rafael, com você. Muito obrigado, Walker. Boa noite, pessoal. Walker, então, tá no chat, tá? Walker, vou desligar aqui com você. Perfeito. Satisfação ter todo mundo aqui. Espero que vocês estejam tendo um ótimo começo de semana. Deixa eu estabelecer contato com o professor João Paulo. E eu já faço aqui os agradecimentos e as instruções do chat. Só um momentinho. Alô, professor? Boa noite, já tá me ouvindo? Tô te ouvindo e tô te vendo até. Dá um tchau pro pessoal aí. Aí, ó, tchau, tô preparando aqui pra gente compartilhar a tela com vocês aí. Joia. E nós darmos a nossa apresentação, né? A nossa apresentação. Deixa eu deixar. Então, professor, desliga a sua câmera. Vai deixando no jeito aí no primeiro slide, tá bom? Do jeito que a gente ensaiou, que eu vou dando um oi pro pessoal aqui do chat. Tá joia. Então, pessoal, boa noite. Satisfação ter vocês aqui novamente, começando mais uma semana. Agora, como o Walker falou, com o módulo de PPR. O professor João Paulo está abrindo essa semana com a gente. Essa live está acontecendo numa ação em conjunto com várias escolas, agora tem mais uma. Então, agradecendo a todo mundo. A Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard. Também agradecendo a todos os nossos parceiros. Aqui no nosso chat a gente tem participantes dessas escolas que também estão compartilhando. Então, obrigado a todos que estão tornando tudo isso possível. Aqui na apresentação, o professor vai fazer a apresentação dele e, diferente das outras lives, ele vai dar a deixa para a gente passar as perguntas. A equipe que está no chat, que souber responder algumas dúvidas, vai responder, tá? Então vocês podem deixar sua dúvida, que quando o professor der a deixa, eu leio para ele as perguntas. Fiquem à vontade para compartilhar, marcar quem vocês quiserem. E, professor, a palavra é toda sua. Boa apresentação. Muito obrigado. Me ouve com perfeição? Perfeito. Pode seguir daí. Então tá joia. Muito boa noite, meus amigos, meus alunos e companheiros de profissão. Muito boa noite a todos os alunos de todas as escolas aí que estão lecionando a prótese dentária. Normalmente essa matéria, a prótese parcial removível, muitas pessoas e instituições dizem que a especialização é a matéria mais difícil e acabam tocando terror na cabeça do aluno e deixando eles já traumatizados com essa especialidade. Porém, é uma especialidade magnífica, maravilhosa e muito versátil para que o técnico consiga se desenvolver.
Então, eu não tenho a pretensão de, em 1 hora, conseguir ensinar a prótese parcial removível, mas nós preparamos aqui uma grade de slides e um roteiro para que venha cooperar e colaborar com os alunos, não só os alunos, mas todos os amigos que estão aí nos acompanhando e prestigiando essa semana da PPR com um bom conhecimento, tá? Então, a minha temática é introdução e planejamento, e nós estudamos e estabelecemos aí durante essa semana para que o aluno comece no planejamento e vai percorrendo o caminho da prótese até chegar na fundição na quinta-feira com o professor Rodrigo Pereira e finalizar com sistemas de attachments com o professor Luiz Fernando Burato. Vai ser uma semana show de bola. Vocês que tiverem as dúvidas podem, por gentileza, perguntar no chat. Se essas dúvidas forem respondidas pelos amigos e cooperadores aí que já tiverem a resposta na ponta da língua, fiquem à vontade. As perguntas que não forem respondidas, aí o Rafael vai poder fazer para mim assim que eu der a deixa para ele. Vamos lá então, tá? Um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu tenho uma bagagem de aproximadamente 25 anos de prótese parcial removível, e esses 25 anos, eles são basicamente em estudar a prótese parcial removível. Eu também entrei no laboratório sem formação acadêmica, né, para fazer serviço de boy, duplicação, reprodução de modelos, e acabei me apaixonando pela área da prótese parcial removível, uma área muito importante no nosso segmento nacional, tá? E então, em busca por capacitação e por qualificação contínua, eu desenvolvi e criei um nome que eu tenho usado muito, rotinologia, que é o nome atribuído a todo estudo nas diversas disciplinas que abordam a prótese parcial removível. A prótese parcial removível, ela é, de longe, a menos solitária do ramo protético, porque se o técnico faz prótese fixa, se ele faz prótese total, se ele faz aparologia, aparelhos ortodônticos, ele consegue trabalhar sozinho e desempenhar bem as suas atividades. Agora, para um laboratório de prótese parcial removível ter uma capacidade de produção, esse técnico ele precisa de uma equipe. Ele não consegue trabalhar sozinho. Ele precisa... deixa eu desligar o meu telefone aqui para não atrapalhar mais. Ele precisa de uma equipe, então ela não é uma disciplina solitária. E ela aborda muitas áreas, muitas atividades. Não é um trabalho tão simples de ser executado. Então, por ser multidisciplinar, eu escolhi esse nome, rotinologia, e tem tido uma boa aceitação no mercado. Vamos para a nossa aula, então, tá? Temos que, antes de começar a falar sobre PPR, eu gostaria de abordar um pouquinho o que é topografia, tá certo? A topografia, a gente está vendo, vocês devem estar vendo a imagem de um topógrafo analisando um terreno, né, uma paisagem, né? E essa topografia, ela é o estudo de áreas de superfícies variadas, que tem por finalidade apontar características particulares que vão orientar os projetos futuros para viabilizar a execução da construção que vai ser desenvolvida e do projeto. As suas decisões são amparadas no estudo da arquitetura. Tá? Então, por que eu optei por falar sobre a topografia? Né? Porque na prótese parcial removível, assim como vocês estão vendo a imagem desse profissional, desse topógrafo analisando a terra, o técnico ele precisa analisar o modelo e fazer essa análise topográfica, né, para entender
que tipo de segmento e que tipo de trabalho ele vai desenvolver. Vamos lá, então. Tá? A PPR tem em sua literatura, em todos os livros, se você for ler o livro do Di Fiore, se você for ler o livro do McCracken, se você for ler o livro do Frank Kaiser, todos eles têm essa classificação topográfica, né, nos seus livros, porque ela é de fundamental importância antes de começarmos a tratar, a fazer o planejamento da nossa PPR, tá bom? Vamos aqui, então, tá? Durante o uso da PPR, o que vai acontecer? As cargas de mastigação, elas vão ser transmitidas ao osso alveolar. E o estudo da classificação topográfica, ele tem como objetivo e finalidade analisar e promover ali os pontos aonde as cargas serão transmitidas ao osso alveolar, tá? Nós temos algumas classificações aqui, algumas delas são até mais novas. Nós não vamos conseguir estudar todas elas hoje, mas nós estudaremos com certeza as principais, tá? A primeira é uma PPR dentro suportada, tá? Que visa, que tenha por transmissão de carga de mastigação única e exclusivamente os dentes. A PPR dentro mucosa suportada já é um pouquinho diferente. Ela tem fugiu a palavra agora. Característica. Por característica, né? A transmissão, tanto como pelos dentes, como pela mucosa, a transmissão da carga no osso alveolar. Mas a gente também, aí tem uma diferençazinha pequena. Uma é dentro mucosa suportada e a próxima é mucosa dentro suportada. E por que uma é dentro mucosa e a outra é mucosa dentro? Isso a gente vai explicar um pouquinho para frente ali. Nós também temos a mucosa suportada. E por que um técnico que faz prótese parcial removível vai estudar a mucosa suportada? É porque nós também fazemos chapeados de metálicos para prótese total. Nós também fazemos reforços para dentadura, né, para prótese total, que vai dentro dos dentes, como se fosse uma mini barra de implante. Então, nós também fazemos o uso confeccionamos modelos mucoso suportados. Temos agora as dentro implanto suportadas, dentro mucosa implanto suportada e temos as próteses implanto suportada também, que daí no caso já não é mais a PPR. Mas vamos analisar as principais hoje, tá? Pelo menos as 3 principais nós vamos tentar falar para os alunos que estão acompanhando, tá joia? Antes de falarmos sobre essa classificação topográfica particular, cada uma delas, eu pergunto para o Rafael se tem alguma pergunta aí no chat. Por enquanto está tranquilo, o pessoal dando uma boa noite, eles estão muito satisfeitos com a palestra e então, por enquanto está tranquilo, pode seguir. Então tá jóia. Nós vamos abordar as 3 principais que estão no nosso dia a dia. A dentro suportada, a PPR dentro mucosa suportada e a PPR mucosa dentro suportada, tá? Nós vamos aqui para a nossa dentro suportada. Aqui, esse modelinho, os dentinhos em rosa, eles estão representando a ausência dentária, tá? Então, é um paciente que tem muitos dentes na boca, é um paciente que não tem extremidade livre. Então, a mucosa, nesse caso, ela não vai exercer não vai sofrer nenhum tipo de carga de mastigação, tá? Então, nesses casos, a totalidade das forças da carga de mastigação vai ser transmitida por meio dos dentes ao osso alveolar. Agora, um recadinho aí muito importante para os amigos que complementam a nossa estrutura metálica. Eu abro um parênteses aqui para dizer assim, que o laboratório de PPR fala assim, o que você faz? Eu faço prótese parcial removível. Mas, normalmente, o laboratório que faz a estrutura metálica
não monta e acriliza a sua estrutura, porque o laboratório ele acaba se especializando na confecção só da estrutura metálica. É como se a estrutura fosse uma parte, uma supraestrutura, uma infraestrutura, e a parte do acrílico fosse uma supraestrutura. E a junção dessas duas cadeiras aí, dessas duas cadeias de produção, formam a prótese parcial removível completa que o paciente vai estar usando. Então, nesse caso, quando um laboratório que monta e acriliza recebe uma PPR dentro suportada, um recadinho para eles aqui é o seguinte: o técnico que vai montar e acrilizar, ele não vai ter que se preocupar com o suporte do acrílico nessa categoria, pois a mucosa não vai oferecer nenhum tipo de carga. À medida com que o caso agrava e o paciente vai perdendo mais dentes, conforme o paciente vai tendo as perdas dentárias, né, e o caso dele vai ficando mais crítico, o técnico que monta e acriliza vai tendo uma importância maior para a elaboração do resultado final da PPR, tá certo? Vamos para o próximo caso, onde já há mais uma parceria mais importante com quem monta e acriliza, tá? A dentomucosa suportada, né, é uma PPR que ela ainda tem como suporte principal a via de transmissão da carga de mastigação ao osso alveolar, os dentes. Porém, a mucosa já vai oferecer ali um suporte importante também, como vocês podem ver nessa imagem, nesse desenho. Nesse caso, o paciente tem uma extremidade livre. E ao ter essa extremidade livre, o técnico que monta e acriliza, ele tem que saber que não é só os grampinhos que vão segurar a prótese. Ele vai precisar de jogar naquela área desdentada de extremidade livre um acrílico maior, para que esse acrílico pegue a carga de mastigação e transmita ao osso alveolar de maneira adequada. Porém, esse caso, ainda os dentes são os principais meios de transmissão de carga. Então, o técnico que monta e acriliza é importante, só que não é tão importante quanto na próxima imagem que a gente vai ver, tá? Nesse caso aqui, eu fiz um videozinho explicando mais ou menos como que funciona esse desenho, tá bom? Aqui nós temos a demarcação dos espaços protéticos, tá bom? E aí nós vamos confeccionar as celas, né, onde nessas celas, nas regiões anteriores, nós não vamos precisar de muito acrílico, mas na região da extremidade livre, nós vamos precisar muito do acrílico. Olha só, o acrílico ele tem que avançar, ele tem que pegar toda aquela região mais posterior para que a prótese tenha um bom suporte. Nesse caso, essa barra que vai transpassar o palato, essa barra palatina, ela precisa ser mais larga também, porque vai ser a junção exata, a união de mucosa e conector maior, que vai ser responsável por captar e transmitir as forças de mastigação nessa região da seta que está o desenho explicando aí, tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Eu estou tentando deixar uma linguagem bem acadêmica para que os alunos acabem captando a mensagem de maneira mais simples e as dúvidas acabam não acontecendo. Mas pode falar, Rafael. Por enquanto está tranquilo, professor. Pode seguir. Então tá jóia. Vamos para a próxima aqui, tá bom? Essa o caso é mucosa dento-suportada. E nesse caso, aí é onde o problema se agrava, aonde muitos laboratórios acabam sem perceber, cometendo erros, tanto quem monta e acriliza, como quem faz a prótese parcial removível. Porque eles não consideram o acrílico que vai preencher essa área desdentada como parte principal do suporte. E acabam colocando um exagero de grampos em todos esses dentes de um lado e acaba desbalanceando a carga de suporte dessa mastigação, comprometendo os dentes remanescentes,
Por quê? O que o técnico tem que saber? Que a PPR, além de restabelecer os dentes que o paciente perdeu, ela tem um objetivo principal, que é a preservação dos dentes remanescentes. Antes de repor os dentes que o paciente não tem, eu tenho que pensar em um planejamento em que eu vá estabilizar, em que eu vá proteger e ampliar a vida dos dentes que o paciente ainda tem na boca. Em prótese parcial removível, a gente consegue fazer isso com o planejamento adequado, tá certo? Então, nesses casos, a maior carga de força mastigatória vai ser transmitida ao osso alveolar por meio da mucosa. Quando a gente fala por meio da mucosa, não é apenas pelo acrílico, né? Tem muita gente que confunde mucosa com acrílico, não. A mucosa é toda a região do palato, juntando o conector maior da nossa estrutura metálica com o acrílico que vai ser colocado posteriormente após a acrilização. Então, a maior parte da carga da força mastigatória será transmitida através do nosso conector maior e do acrílico, tá? Sobre a mucosa. E uma pequena parte da carga vai ser transmitida por meio dos dentes, tá? Então, esse é o tipo de caso que mais requer atenção do técnico que é responsável pela montagem e acrilização. Pois caso o suporte mucoso não seja realizado da forma adequada, os dentes remanescentes não irão resistir à sobrecarga a eles aplicadas, tá certo? Eu preparei aqui mais um vidinho explicando para vocês aí. Peço que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, tá bom? Vamos lá. Notemos que o espaço protético desdentado é muito maior do que o espaço contendo os dentes remanescentes. E é de se saber que quando o paciente perde tantos dentes assim, ele não está perdendo somente dente, mas há uma reabsorção óssea, uma perda de material, de gengiva, de osso, de mucosa, que acaba se estendendo, necessitando, assim, um cuidado maior na hora de efetuar a montagem e a acrilização. Nesses casos, o ideal é que o laboratório que monta e acriliza tenha uma parceria com quem faz a estrutura metálica, né? E quem faz a estrutura metálica, ao invés de limitar o finish line na região habitual, desça um pouco mais no sentido lingual, tá? Fazendo com que a parte de acrílico fique maior, pois haverá ainda a possibilidade de uma perda óssea ainda nessa região. E se estiver com metal, dificulta o reembasamento. Próteses mucosa dentro suportada são mais suscetíveis à necessidade de reembasamentos periódicos, tá certo? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um chapeado palatino com essa área sendo reposta com o acrílico. Tá certo? Espero que vocês consigam compreender. O finish line ele termina para a palatina, possibilitando o avanço do acrílico em toda essa região, dando um bom suporte mucoso à nossa estrutura metálica. Então, pessoal, como vocês podem ter visto aí no vídeo, tá? Eu gostaria de dar uma pinceladinha sobre reembasamento em prótese parcial removível. Reembasamento não é um recurso para se consertar algo que deu errado, não. O reembasamento
ele é uma ferramenta, uma via benéfica para o paciente, tá? Porque o paciente acaba ainda tendo alguma pequena perda de material, de mucosa e de osso ao longo do tempo, e o reembasamento tem essa finalidade. Só que o reembasamento é aplicado sobre o acrílico, sobre a parte metálica, não dá para a gente reembasar metal, não dá para a gente encher de metal. Por isso que a gente recua um pouquinho o finish line e para poder ajudar e auxiliar futuros reembasamentos nessas situações de PPR mucosa dentro suportada, tá? Eu gostaria de pedir para os amigos, eu acabei de dar uma olhadinha aqui e ninguém compartilhou esse vídeo lá no grupo dos rotinólogos oficial do WhatsApp. Eu gostaria que alguém pudesse pegar o link, abrir lá no compartilhar, apertar o botãozinho, porque tem técnicos lá no grupo dos rotinólogos que estão esperando o compartilhamento nos grupos de WhatsApp lá para poder pegar parte da live, que eu não consigo fazer isso enquanto a gente está aqui tendo essa aula. Eu queria saber se tem alguma pergunta aí, Rafael, sobre alguma questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só, o Genildo Mendes, da Bahia, ele está falando que ele é da Bahia e na minha região geralmente me pedem para diminuir o máximo os grampos. Às vezes tenho que evitar a colocação nos anteriores, querem o mais estético possível. Pode trazer algum problema futuro? Olha, o planejamento, desde que você coloque no delineador e encontre os 3 pontos mínimos de retenção na sua estrutura, você consegue promover alguns casos mais estéticos. Existem algumas situações em que a estética vai ter que perder para a função do trabalho, né? Porque se nós fizermos uma peça e não colocarmos um grampo que é necessário para o seu êxito, ou você vai fazer com que o paciente fique satisfeito no momento e perca alguns dentes em um curto período de tempo, ou você vai preservar os dentes do paciente com esses grampos, porque a PPR ela é protetora, né? Então, às vezes, o que falta ao técnico é explicar ao paciente, não ao técnico, né? Mas um técnico que entenda o que ele está fazendo, ele consegue passar as informações para o seu cliente, para o seu dentista, e essas informações o seu dentista consegue passar para o paciente o bom entendimento que aquele grampo é necessário. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, às vezes tem um paciente, uma classe 1 inferior, de canino a canino. O paciente só tem de canino a canino e ele não vai querer que apareça grampo? É meio difícil. Às vezes acontece aqui do paciente só ter um lateral e ele tem um molar. E aí ele não quer o grampo no lateral. É muito difícil, não dá para se fazer isso, né? Agora, planos guias, preparos e tratamentos, intervenções que o dentista pode fazer, podem estimular e favorecer a camuflagem desse grampo, né? Ele consegue fazer um tipo de preparo onde o equador protético ele é preparado e os grampos ficam colocados em posições que não vão comprometer tanto a estética, né? Mas funciona nessa seguinte ordem. Primeiro, nós temos que avaliar a função de preservar os dentes que o paciente tem, né? E depois a gente vai levar em conta a estética. Se eu já tenho grampos colocados no meu modelo e esses grampos já estão garantindo a estabilidade e a retenção do trabalho, não tem por que eu lançar mais grampo do que o necessário. Tá certo? Vamos continuando aqui. Elementos constituintes da PPR. Eu tenho essa imagem aqui que vocês podem ver. Nós temos vários desenhos, várias cores diferentes, e cada uma dessas cores é um elemento específico que nós vamos estudar agora, explicando para que cada um serve, né? Vamos lá, aqui eu tenho uma boca completa, e aí eu vou
fazer de conta que eu estou perdendo alguns dentes dessa boca aqui para a gente entender, tá? Essas partes em vermelho são as celas, né? O paciente, ele vai ao consultório odontológico buscar a solução do seu problema por conta dessas celas. Se magicamente existisse um milagre, um meio dessas celas pararem sozinhas, sem grampo, sem nada, era isso que ele teria. É o caso dos implantes, né? É só repor os espaços protéticos que o paciente tem, mas não é só isso. Então, a prótese parcial removível tem as celas que vão ser o local, os berços para os dentes de estoque que serão colocados. Todo o nosso planejamento visa o posicionamento onde estão essas células colocadas, os espaços protéticos, e a boa mecânica do trabalho para que esses dentes sejam repostos e estabilize o caso do nosso paciente. Vamos para a próxima imagem aí. Apoios, tá? Os apoios, na minha concepção, são o que a prótese parcial removível tem de mais importante e que garante o seu sucesso no uso diário do paciente. Aqui nós temos, em um caso que vocês estão vendo aí, 1, 2, 3, 4, 5 apoios indicados por essa setinha. Esses apoios, eles têm duas funções principais. A primeira função é impedir que a peça intrua sobre o tecido mucoso do paciente. Nós sabemos que a PPR, que a mucosa é um tecido flácido e que, se ele for pressionado, ele vai ser ferido e ele vai ceder a todo tipo de pressão, até podendo lesionar o paciente. Aquelas próteses provisórias, popularmente conhecidas como pererecas, elas não têm este mesmo apoio, essa qualidade de apoio. Então, elas acabam intruindo na boca do paciente e estimulando a migração dos dentes, o afastamento dos dentes, a movimentação dentária pela ausência de suporte. Então, primeiro, se algum professor perguntar para o aluno na hora da prova qual é a função do apoio, aí o aluno vai responder: é impedir que a peça sofra movimentos de intrusão na boca do paciente durante o processo de mastigação, tá? Esse é o ponto principal. Mas um outro ponto que o apoio tem a função também é de exatamente limitar e impedir que o grampo de ação de ponta, que a área de retenção, sofra deformidade. No uso, no planejamento da nossa PPR, a gente vai fazer um grampinho, né? E um grampo, ele é composto de apoio, grampo de oposição e grampo de retenção. Esse apoio, ele serve para que, na hora que o meu delineador ele marca onde eu tenho lá 0,25 de retenção, o apoio vai fazer com que aquele grampo nunca desça a mais do que aquele ponto do que está calibrado. Então, ele é um limitador da minha retenção. Se eu faço um grampo sem apoio, na hora que o meu paciente mastiga, aquela retenção que está calibrada, ela acaba descendo e não tendo a mesma função por ausência do apoio. Vamos para o próximo elemento constituinte da PPR, tá? O conector maior. Analisando em casos dento suportado, somente os apoios serão responsáveis por transmissão de carga ao osso alveolar. Porém, em casos já de dento mucosa suportada, a mucosa vai ser responsável por parte dessa transmissão de carga. Por isso, eu faço alguns desenhos, né, para que o meu conector maior fique um conector maior na área, prestem atenção, na área mucosa suportada da minha PPR, que é a mucosa dentro suportada, o meu conector maior ele vai ser mais largo, né, para que ele absorva, ele receba a carga de mastigação e ele dissipe essa carga em toda a sua extensão, evitando que a prótese marque o palato do paciente. Popularmente falando, entre
o linguajar dos técnicos que fazem PPR, nós falamos em palato tatuado. O palato tatuado significa o quê? Significa que o paciente usou uma prótese sem o apoio ideal e essa prótese acabou intruindo na mucosa, no palato, e acabou marcando o palato do paciente, como se tivesse carimbado, né? E aí o que acontece? Quando o paciente tira a prótese e é moldado, fica o desenho todinho daquela PPR que ele estava usando na mucosa por falta de apoio. Um outro ponto que pode causar esse tipo de deformidade, porque isso é um defeito, a prótese ela não pode intruir na mucosa do paciente, o nosso conector maior, né? Essa prótese está sendo confeccionada de maneira errada. Mas um bônus nesse momento aqui é o sistema de moldagem que é realizado à prótese parcial removível. Alguns dentistas acabam acreditando que pelo fato dos silicones de adição pesado e leve serem mais precisos para a prótese fixa e para trabalhos sobre implante, eles também acabam achando que eles são mais eficientes para moldar a prótese parcial removível. Eu, aqui no laboratório, eu não recomendo, na verdade, eu contraindico moldagem para prótese parcial removível com material pesado e leve, porque esse material, ele acaba comprimindo demais a mucosa do paciente, e aí nós fazemos uma PPR sobre uma moldagem onde a gengiva, o palato, foi comprimido. Então, por mais que nós tenhamos todo o contato, o cuidado com apoios, com desenhos de conectores maiores, isso não vai ser suficiente, porque quando o dentista tirou, ele moldou o paciente, ele apertou a mucosa do paciente. Quando ele tirou a cópia, é uma cópia de uma moldagem de uma mucosa comprimida. Essa mucosa comprimida, o que vai acontecer? Na hora que nós fizermos a PPR, o paciente vai colocar a prótese e a prótese vai comprimir a PPR. Deixa eu beber um golinho de café aqui para molhar a garganta. Vamos continuando então. Eu falei sobre o material de moldagem, né? Não adianta, não. Então o mais indicado é um alginato, o alginato velho de guerra aí, tá? Eu indico, claro, o Hidrogum, indico um Geotrate Plus. Não estou fazendo propaganda dessas marcas, mas são materiais de excelente qualidade. Mas eu digo para os meus dentistas, trabalhe com o alginato da sua preferência, que você tenha sucesso nas moldagens. Isso é um segredo. Às vezes o dentista está acostumado a trabalhar com o alginato de uma marca e ele tem sucesso, e aí ele muda para o top de linha, por exemplo, para o Hidrogum 5, né, que não distorce, que pode vazar até com 5 dias de diferença, só que ele vai trabalhar com um alginato diferente da forma que ele usava o outro alginato, e as peças acabam dando defeito, não ficando tão boas. Então, o segredo é trabalhar com aquilo que você acredita que obtém o melhor resultado. Falamos sobre conectores maiores, tá? Responsáveis também por transmitir a carga de mastigação ao nosso osso alveolar. Vamos para a próxima. Os grampos. Aqui nós temos os grampinhos aqui que são responsáveis por reter, por estabilizar e por dar a segurança que a PPR que está na boca do paciente só irá ser removida quando o paciente tiver vontade, né? Os grampos, eles servem para estabilizar e para reter, mas não é a pressão dos grampos que retém. Quando o técnico usa o delineador de forma direitinho e calibra todas as retenções, o paciente coloca a prótese e ele não sente nenhuma pressão sobre nenhum dos dentes, porque a peça não está apertando e pressionando nenhum dos elementos que ele tem. Ela está simplesmente justaposta sobre aquela superfície do dente. Então, quando o paciente morder alguma coisa pegajosa,
Os grampos de retenções, eles vão, a hora que a peça querer levantar, os grampos de retenção vão fazer uma série de forças que vão impedir que esse movimento aconteça. Quando o paciente tossir, quando o paciente conversar ou espirrar, se a prótese estiver bem estabilizada, a prótese não vai ser expelida da boca do paciente. Então, os grampos de retenção servem para impedir movimentos e garantir a estabilidade do nosso trabalho, tá certo? Uma dica: às vezes o dentista acaba querendo ativar o grampo e o grampo está numa área que não tem uma retenção tão excelente, ou o dentista acaba ativando o grampo numa região diferente e ele acaba ativando o grampo na zona expulsiva. Uma vez que apertado o grampo na zona expulsiva, ativado esse grampo, a peça não vai parar mais. Aí ela vai funcionar igual aqueles brinquedinhos de criança, aqueles sapinhos que a gente apertava e ele pulava, né? Quanto mais forte a gente apertava, mais ele pulava, né? Então, os grampos, eles não são para serem ajustados. Embora, desde que sempre bem feitos e bem precisos, com um metal de qualidade, não vai precisar usar alicate. Mas quem ajusta o grampo tem que saber aonde ajustar e como funciona o grampo. Bom, vamos para a próxima imagem. Professor, posso só dar um recado aqui que o Walker pediu? Pode. Ele pediu para avisar para quem estiver vendo ao vivo que amanhã a professora Shirley Assaoka, ela será grande homenageada no Instagram da VIPBR, às 17 horas na série Grandes Mestres. Ele pediu para quem puder não perder a vida e a trajetória profissional dessa grande amiga e batalhadora para a nossa profissão. E ele termina dizendo que é um grande privilégio ser amigo dela. Legal. A gente vai estar acompanhando aí essa homenagem, é sempre bem vista. Semana passada tivemos a homenagem ao professor Tomás Gomes e na primeira semana eu acompanhei de camarote aqui a homenagem ao nosso amigo Walker Angeloni também. Vamos continuando. Embora muitos acreditam que os conectores menores, eles não têm uma importância tão relevante, mas eles são muito importantes na elaboração dos nossos casos, tá bom? Aqui nós temos os conectores menores, que eles vão unir os nossos grampos e os nossos apoios aos conectores maiores. Uma outra função do conector maior, quando ele, além de receber as cargas de mastigação, dissipá-las durante a sua extensão e preservar, proteger a mucosa, é unir todos esses elementos que estão envolvidos na elaboração da nossa prótese parcial removível, né? Então, os conectores menores unem os grampos e os apoios aos conectores maiores e também toda a extensão acaba tendo a função de receber carga e de dissipar essa carga em sua extensão. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho o desenho desse trabalho que foi feito aí sem o modelo para que os alunos consigam identificar aí, né? O que é cela, o que é conector maior, o que é apoio, o que é grampo de retenção, grampo de oposição, né? E conector maior e conector menor, tá? Vamos para o próximo slide. Vamos falar sobre a classificação de Kennedy. Existem várias classificações na literatura. Você pode ler, você pode estudar, mas eu aconselho aos alunos a se dedicarem, a estudarem, a focarem primeiro na classificação de Kennedy, a dominar a classificação de Kennedy, a entender para que ela serve, como ela foi desenvolvida, as suas modificações e as particularidades dessa classificação, que é a mais utilizada no laboratório que faz prótese parcial removível. Eu sei
que os alunos que estão na escola, eles sempre aprendem várias classificações. Na ortodontia tem as suas classificações, na montagem, na chave oclusal tem as classificações, porém, em prótese parcial removível, a classificação de Kennedy, ela é também de fundamental importância e é um pouquinho mais complexa do que as outras. Vamos ver para que ela serve, tá? A classificação de Kennedy, ela é a principal ferramenta para auxiliar a comunicação entre o cirurgião dentista e o técnico em prótese dentária e orientar as indicações de conectores maiores e apoios responsáveis pelo suporte da nossa PPR. O que eu quero dizer com isso? Que quando um dentista liga para o laboratório e o dentista fala assim, eu estou com uma classe 2 de Kennedy, superior, automaticamente eu consigo visualizar mentalmente, né? Que tipo de classe é, que tipo de boca que é e qual é a situação que aquela boca tem. E eu já tenho alguns conectores, alguns apoios, alguns grampos que eu vou estar usando naquela confecção. Então, a classificação serve exatamente para indicar conectores maiores e apoios que vão ser responsáveis pelo suporte da nossa PPR. Vamos lá, tá? As classes de Kennedy, elas são descritas por números romanos e possuem as seguintes particularidades. É importante que os alunos entendam isso. Se tiver alguém aí que já é formado e tiver dificuldade para saber identificar as classes de Kennedy, agora é uma oportunidade boa de você tirar as suas dúvidas. Vamos lá. Nós temos aqui uma arcada superior, tá? Essas imagens que eu vou mostrar daqui para frente foram tiradas do livro do professor Di Fiore, tá bom? Da 4ª edição, tá joia? Essa é a classe 1 de Kennedy. A classe 1 de Kennedy é a classe aonde nós temos o maior problema, né? A maior dificuldade no planejamento, porque eu tenho 2 extremidades livres. Então, sempre que eu tiver a classe 1 de Kennedy, é o problema máximo, né? Que são as 2 extremidades livres. Então, a prótese ela só vai ter suporte dentário na região anterior e a região posterior vai estar ausente de suporte dentário. O suporte vai ser todinho feito pela mucosa. Aí entra a necessidade de uma boa parceria de trabalho com o laboratório que monta e acriliza a prótese, tá certo? Vamos para a classe 2. Na classe 2, vocês podem ver que o paciente tem molares de um lado. Então, eu tenho ausência apenas de uma extremidade, eu tenho apenas a ausência de uma extremidade livre, tá bom? Só não tenho dentes de um dos lados. Do outro lado, da classe 1, as 2 extremidades livres, e a classe 2, que é a metade do problema, que de um lado eu tenho dentes na região posterior, deste lado eu tenho ausência dentária só de uma extremidade livre. A classe 3 de Kennedy, eu não tenho extremidade livre. É uma classe mais dentro suportada, mais tranquila de ser feita, tá bom? É a classe 3 de Kennedy. E nós temos a classe 4 de Kennedy. O que ela muda a classe 4 de Kennedy da classe 3 de Kennedy? Preste muita atenção que isso é questão de prova na escola. A classe 4 de Kennedy é quando eu tenho apenas um espaço protético rompendo a linha mediana. Eu tenho que ter a ausência dos 2 centrais. Se eu tiver um central, já não vai ser classe 4 de Kennedy. Então, eu tenho que ter um único espaço protético com ausência dos centrais, rompendo a linha mediana, tá certo? Então, resumindo aqui, classe 1, 2 extremidades livres, classe 2, uma extremidade livre, classe 3, espaços protéticos sem extremidade livre, classe 4, um único espaço protético rompendo a linha mediana.
Está com dúvida? Você que está assistindo essa aula, que não está ao vivo, que está assistindo a gravação, é só voltar a explicação e recapitular. Você que está ao vivo, não entendeu de novo, vai estar essa aula disponível online para você. É só você voltar e pegar a explicação novamente. Quantas vezes você precisar ouvir até você conseguir entender. Mas vamos lá, que não para por aí a classificação de Kennedy. Vamos lá. As modificações da classificação de Kennedy são espaços protéticos aleatórios ao espaço que determina a classe, tá? Que o arco dentário apresenta. As modificações são descritas por meio dos números cardeais, tá? Então, o que eu tenho? Se eu for escrever na prova e errar e colocar o número romano onde é o número cardeal, o professor vai dar errado, né? Se você for escrever para um dentista e inverter número cardeal e número romano, você vai ser, se o seu dentista souber, você vai passar vergonha. Então, a classificação de Kennedy são números romanos, vai de 1 a 4. Já as modificações são por números cardeais, e aí vai depender do número de espaços protéticos e aleatórios que o paciente vai ter. Aqui nós temos a classe 1 básica. Vamos ver uma classe 1 com uma modificação, tá? Então eu tenho aqui a classe 1 de Kennedy, mas o paciente também perdeu 2 elementos, um central e um lateral. Logo, os 2 espaços da extremidade livre determinam que ela é uma classe 1, e aquele espaço protético aleatório diz que eu tenho uma modificação. Então, se um dentista liga para mim e diz assim, João, eu tenho uma classe 1 de Kennedy com uma modificação, eu já entendo que é 2 extremidades livres e em algum lugar da boca do paciente há um único espaço protético. Vamos para um outro exemplo aqui para ajudar a fixação e a compreensão das modificações. Aqui, o que vocês acham? Vocês que estão analisando essa imagem aí. Eu tenho uma classe 1 de Kennedy, porque eu tenho 2 extremidades livres. Mas quantas modificações eu tenho? São 1, 2, 3, né? Neste caso, eu tenho 2 modificações, né? Porque eu tenho um espaço dentário de central a canino e eu tenho um espaço protético que vai caber ali um lateralzinho. Agora, se esse paciente perde aquele central, aí a modificação retrocede e ela volta a ser apenas uma modificação. Não é o número de dentes que estão faltando que determinam o número das modificações, e sim os espaços protéticos, o número de espaços protéticos. Independente do tamanho, um espaço protético de uma dentadura é um espaço protético apenas, né? Porque não tem dente nenhum entre os outros dentes, tá certo? Vamos lá. Classe 1 de Kennedy com modificação 2. Observe a colocação do número romano na classe e do número cardeal na modificação. Classe 2 de Kennedy básica, onde eu tenho só uma extremidade livre. Vamos analisar aqui. E agora, o que vocês acham? Quantas modificações eu tenho nessa classe? Também só tenho uma modificação. Um é o espaço protético, que vai dar a classificação da classe 2 da extremidade livre, e aquele outro espaço protético que está faltando 2 dentes, 2 dentes que está faltando, né, é o da modificação. Vamos dar um tempinho para você aí, tá? O que você acha dessa classe 2 de Kennedy aí? Quantas modificações tem? Também temos 2 modificações, tá certo? Agora eu vou fazer uma outra atividade com vocês. Eu tenho ali dentes, um central, um lateral e um canino. Se o paciente perdesse aquele lateral, quantas modificações eu teria? Eu teria ainda 2? Eu teria 3 ou teria 4? Não, nesse caso,
eu passaria a ter uma terceira modificação por conta daquele lateral. Agora, qualquer outro dente que o paciente perder, vai acabar diminuindo os números das modificações, tá bom? Em vez de ser duas, vai acabar sendo uma só, dependendo da situação, tá certo? Vamos para alguns exemplos para fixação da classe 3. Então, a classe 3 eu preciso fixar na minha mente, colocar na cachola, que eu não tenho extremidade livre. Sempre que eu não tiver extremidade livre, eu vou ter normalmente uma classe 3 de Kennedy, tá certo? Isso é um exercício de fixação. Vamos lá. Nesse caso, não tenho extremidade livre, né? Mas eu tenho um outro espaço protético. Então, é uma classe 3 de Kennedy com uma modificação. Vamos para esse exercício aqui agora. Quantas modificações eu tenho nesse caso? A classe 3, às vezes, o técnico acaba se confundindo. Mas eu não posso nunca esquecer que o primeiro espaço protético vai ser o que vai determinar a classe. E os outros espaços é que determinarão a modificação. Então, nesse caso aqui, é uma classe 3 com duas modificações. Rafael, alguma dúvida, alguma pergunta nesse quesito de modificações das classes de Kennedy? Por enquanto tá tranquilo. O pessoal no chat ele já respondeu algumas perguntas. Pode seguir, Legal. professor. Bastante cumprimentos aí para sua explicação, viu? Tá, joia. Muito obrigado. Eu agradeço ao pessoal, à equipe aí que está no chat, dando apoio e suporte técnico aí. Tem gente do Brasil inteiro te assistindo. Temos um amigo de Cuba que mora no Brasil. Gente de Alegrete também. Muito bacana. Nordeste, tá bom? Tá, joia. Bacana. Vamos para a última classe de Kennedy. A classe 4 de Kennedy, tá bom? Essa classe de Kennedy, ela é a única classe que não possui modificação. Preste bastante atenção nisso, né? Por que a classe de 4 de Kennedy não possui modificação? Porque se ela possuir alguma modificação, ela vai ser descaracterizada de classe 4 e ela vai virar uma outra classe. Provavelmente uma classe 3 com uma modificação ou, dependendo, uma classe 2, né? Então, eu tenho que sempre entender isso. Classe 4 não tem modificação, tá certo? Vamos continuando aqui. Informações básicas básicas e fundamentais sobre o planejamento. Eu me compliquei na hora de escrever aqui. Vamos lá. Eu sei que foi dito que nós teríamos 1 hora, então eu vou tentar ser o mais justo possível, com o tempo e com a explicação, dando as informações mais básicas possíveis para os alunos. Vou falar sobre apoios e conectores maiores. Eu peço aos alunos que, se você tiver papel, lápis, escreva isso, porque os técnicos esquecem dessas bases e dessas importantes diretrizes para confeccionar as PPRs. Apoios e conectores maiores. Grampos. Os grampos são artifícios e são meios de reter a peça. Agora, os apoios e conectores maiores é o que a nossa estrutura tem de mais importante no cuidado da transmissão de carga para o osso alveolar, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho esse desenho aqui, aonde a linha vermelha, eu tracei o polígono do suporte. O que é polígono do suporte? Eu preciso entender isso. O polígono do suporte é a área aonde, durante a mastigação, a carga de mastigação vai ser transmitida, a energia da mastigação vai ser transmitida ao osso alveolar. A linha rosa, aqui que eu desenhei, representa a perda dentária do paciente. Então, o paciente é uma classe 1 de Kennedy, sem nenhuma modificação. Porém, o meu conector maior, ele precisa ter pelo menos uns 2/3 da extensão do espaço protético que eu tenho desdentado. Então, eu peguei uma linha que vai
do último molar e tracei no palato, e peguei uma linha que vai lá do apoio de pré-molar a pré-molar, ali, tracei essa linha. Com essa linha traçada, eu sei que quando o paciente morder alimentos duros com a prótese dentária, a de um lado e de outro, a carga de mastigação vai ser dissipada no meu conector maior, né? Então, eu preciso que esse meu conector maior, ele tenha uma largura de pelo menos uns 2/3 desse espaço protético. Então, o que eu faço? Eu tiro metade para anterior e metade para posterior do meu desenho e eu limito a largura do meu conector maior. Por isso que alguns conectores maiores são mais largos e alguns conectores maiores são mais estreitos. Quanto maior a parte desdentada, mais largo vai ter que ser o meu conector maior. Eu vou dar um exemplo quase que bem ilustrativo. Você percebe que uma agulha entra no seu braço com muita facilidade, quanto mais fina ela for. Por quê? Quanto mais fina ela for, menos resistência a pele vai exercer a agulha entrar. Se a agulha é mais grossa, vai doer mais, porque a pele vai oferecer uma resistência maior. Se eu tenho uma PPR dentro suportável, a minha mucosa não vai sofrer carga, receber carga de transmissão. Então, meu conector maior pode ser bem estreitinho. Não tem necessidade de PPR dentro suportada ter um conector maior, gigantesco, super largo, porque a mucosa não vai transmitir a carga. Só que se eu tenho uma carga muito grande, desdentada, uma PPR mucosa dentro suportada, e eu faço um conector maior muito fininho, estreitinho, querendo que ele fique mais delicado, querendo parecer uma peça mais bonitinha para o meu dentista, o que acontece? Eu acabo estimulando a intrusão dessa peça, facilitando que essa peça machuque a mucosa do meu paciente, tá? Então eu tenho que levar isso em conta. Em casos aonde o paciente não quer realmente uma barra muito larga, nós usamos a barra dupla, né? Eu faço uma barra mais estreita um pouco, né? Porém, eu coloco uma barra lá na frente, fazendo um desenho de uma barra dupla, como é da imagem que eu desenhei em um desenho anterior aí para vocês, que vocês podem ver, tá? Então, eu preciso entender isso, tá? Sobre conectores maiores. Apoios. Preste atenção, escreve isso na porta do teu laboratório, escreve isso na frente do seu banheiro, escreve isso no seu espelho. Sempre que você for olhar no espelho, você vai ler assim: extremidade livre, apoio indireto. Extremidade livre, apoio indireto. Não posso colocar apoio direto em extremidade livre. Anotaram? Extremidade livre, apoio indireto. Como está nessa foto aqui. Você percebe que o pré-molar, ele tem uma distal e ele tem uma mesial. Os dois pré-molares. E o apoio, ele está na mesial. Nunca na distal, em caso de extremidade livre. Por quê? Porque ao morder, ao mastigar, ao usar a prótese, se o apoio em uma extremidade livre estiver na distal, eu vou estimular o abalo desse dente. Esse dente vai acabar recebendo toda a carga de mastigação primária, né? O paciente mordeu alguma coisa dura. Primeiro, o dente que está mais próximo ao espaço protético vai receber a totalidade daquela carga antes de dissipar. Isso vai fazer com que aquele dente vá sendo abalado, vai dando mobilidade. E o que acaba acontecendo? Um dente com mobilidade, essa mobilidade acaba aumentando e isso vai fazer com que esse dente seja futuramente perdido e o paciente tenha que fazer uma outra prótese. Então, uma regra básica é, em extremidade livre, apoios indiretos. Qual é a diferença de um apoio direto e do indireto? Só o fato do dente estar na mesial,
e do lado daquele dente normalmente tem outro dente, quando o paciente morde alguma coisa dura na prótese, a carga vai primeiro ao conector maior e essa carga é dissipada por toda a extensão do conector maior, subindo pelo conector maior de forma diluída e assim chegando no dente premolar ali de forma bem reduzida. É como se toda a nossa estrutura metálica funcionasse como um redutor de força, né? Um dissipador, um efeito como se fosse uma suspensão para preservar aquele dente suporte que está com o nosso grampinho de retenção. Vamos para o último, que já acabou passando um pouquinho das 8, mas vamos lá. Aqui, olha só. Nós temos aqui um caso inferior, onde eu não tenho extremidade livre. Se eu não tenho extremidade livre, eu posso colocar apoios diretos. Só que o apoio direto, ele não é sempre um apoio na distal ou na mesial, dependendo do espaço protético. Por exemplo, nos meus molares, eu tenho apoios diretos na face mesial do meu molar. E no meu canino e no meu pré-molar, eu tenho apoios na distal, né? Por quê? Quando eu não tenho extremidade livre e o paciente vai morder sobre a prótese, a carga vai ser absorvida pelos dois dentes e não vai haver, um efeito de nulidade de força, né? E aquela carga vai ser dissipada de forma orgânica para o meu conector maior, tá bom? Então, se eu não tenho extremidade livre, eu posso colocar um apoio direto. Também posso colocar um apoio indireto, não tem problema, tá? Na não existência de espaço protético, eu posso colocar os meus apoios aonde eles forem mais viáveis para o bom funcionamento do meu grampo, tá certo? Bom, pessoal, meu nome é João Paulo Machado, chegamos até aqui. A PPR é uma matéria muito complexa. Eu escolhi de forma bem criteriosa o que passar para vocês nessa apenas 1 hora que nós ficamos juntos aí, né? Eu espero não ter colocado informações demais na cabeça dos alunos. Espero também ter sido o mais simples possível para facilitar a captação dos alunos, que esse projeto visa as escolas parceiras e visa a academia, né? Mas também espero ter cooperado e auxiliado a todos os amigos, os rotinólogos aí que estão nos acompanhando, apoiando essa live e essa semana da prótese parcial removível. Quero agradecer a todos e espero ter contribuído de alguma forma com todos vocês que acompanharam. Deixo aqui meu agradecimento ao Rafael pelo suporte, meu agradecimento ao Walker Angeloni por ter me confiado aí a oportunidade de estar abrindo esta semana da PPR, e quero garantir a todos que estão estudando aí, acompanhando as lives, que eu abri essa semana, mas que os temas e os professores que falarão depois de mim, com certeza irão abordar de maneira maravilhosa aí temas como a duplicação à base de binder, como o enceramento e desenhos de PPR, sobre fundição e sobre attachment de maneira excepcional, tá certo? Eu estarei com vocês a semana inteirinha aí acompanhando. Meu agradecimento também às 14 escolas parceiras desse projeto. Você que compartilhou esse vídeo, que curtiu e comentou, meu muito obrigado. Fico aí devendo a vocês aí mais um pouco sobre os assuntos. Me coloco à disposição. A maioria de vocês tem o meu contato no WhatsApp, minha página no Facebook, João Paulo Machado, tá? Eu tenho uma página lá dos rotinólogos oficial de plantão também. Vocês fiquem à vontade
para me acessar e me perguntar alguma coisa que eu não consegui explicar para vocês. Dúvidas, estou sempre à disposição. Meu grande abraço, agradeço ao Rafael aí e devolvo para vocês, e assim a gente encerra a primeira palestra da semana da prótese parcial removível. Muito obrigado, professor. Então, agradecendo a todo mundo que assistiu, vou pedir para o professor aguardar na linha. Tá joia? Então tá joia. Pessoal, muito obrigado para quem está assistindo isso ao vivo. Lembrando que amanhã, também às 19 horas, aqui nos nossos canais, a gente vai ter o professor Sérgio Magalhães com o tema duplicação à base de Binder. Tá legal? Então, para quem está vendo a gravação, tem a biblioteca de vídeos aqui na página da Prótese Total e de todas as escolas que compartilharam. Sempre agradecendo aqui a todos que tornam possível esse projeto, além dos nossos parceiros. A Escola Bernardino, Unifep, Seto, Dan Oliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Falchar. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Para quem está ao vivo, até amanhã. Para quem está na gravação, boa diversão no próximo vídeo. Abraço, pessoal!